Então, boa noite, Isabela, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje, então, no último encontro deste ano com Ana Luísa e Zé Mangini, nessa parceria de Meetups da MOL. Vou compartilhar aqui com vocês a retrospectiva que a Ana vai fazer. Ana Luísa Isolde, que dispensa apresentações, então hoje nossa pauta é gestão do tempo e resultado. Zé Mangini. E aqui de novo, você está na versão que não é de apresentação, Bia. Que doideira. Gente. Não sei o que pode estar. Não tira mais. Não, nem mexi. Bom, enquanto ela vai resolvendo isso e o Zé entra, agora o Zé chegou? Não chegou? Que confusão hoje, gente. Ajuda ela lá a ligar, não pode? Estou chegando, Ana. Você estava aqui. Pronto. Eu voltei. Zé, então fazendo a retrospectiva mesmo sem o slide. Você fez toda ela? Não, não fiz nada ainda, porque a gente estava travado aqui. Tá todo mundo travado. Acho que deu problema no Zoom, viu? É isso que eu estou achando, está desconfigurando tudo. É estranho. O meu também aqui. Ó, vou tentar apresentar de novo. Vamos ver, Ana, vai. Está conseguindo ver a tela? O que eu estou exibindo? Gente, que doideira. Bom, vamos assim mesmo. Então, a desconfiguração, então, é do Zoom. É do Zoom, porque o meu aqui travou tudo, deu maior confusão. Não tem nada alterado aqui. Eu visualizo a tela correta. Tá vendo? Está compartilhada a todos. Não tem muito o que fazer aqui. Bom, gente, vamos lá, vou fazer a retrospectiva. Como a gente usou o nosso tempo em 2021 com esses nossos 10 encontros. O primeiro deles, em fevereiro, todo mundo meio tímido ainda, começando, se entendendo, vendo o que ia acontecer, como que seriam esses nossos encontros, mas foi poderoso e com muitas informações, porque a gente começou com os pilares da mediação. Falamos como a linguagem constrói realidade, como ela gera identidade, as relações, os compromissos, as possibilidades, futuros, mundos distintos, com o olhar do Rafael Echeverria. Depois a gente também embarcou profundamente na comunicação, no conceito, trazido pela Marinês Soares, no olhar prático do Laswell, na comunicação como meio, né, do Wiener, que ele traz, que ele fala que a comunicação é o meio, e no olhar acadêmico do Paul Watzlawick e os 5 axiomas da comunicação. Abordamos os cuidados que tem que ter na comunicação, e a Ana, lógico, no olhar dela, ela sempre trouxe o enfoque sistêmico da comunicação. E falamos muito também da escuta, do escutar, do estar presente, de acolher aquilo que é trazido, da curiosidade do mediador, dessa qualidade da escuta. E a gente estava falando aqui da hospitalidade também, de receber essa pessoa que vem com tudo aquilo que ela traz consigo, né? E, no final, a gente criou uma lista também dos
limitadores da boa escuta e do que é possível fazer para sempre melhorar essa nossa escuta. Quem sabe, uma das principais ferramentas do nosso trabalho de mediador. Essa foi a aula de fevereiro, que começou com os pilares e partiu para a comunicação e para a escuta. Em março, a gente trouxe o conflito, pelo olhar da Ana, que é poderoso também, dos conceitos a todas as teorias do conflito, interpessoal, intrapessoal e transpessoal. Daí falamos de como surgem os conflitos, como e por que eles evoluem, quais são os seus elementos constituintes, o mapeamento desse conflito, as manifestações do conflito, o escalonamento, como ele cresce, né, e como ele se movimenta, né? Falamos sobre o que se pode fazer sobre o conflito, com o conflito, prevenção, gestão, resolução do conflito, gatilhos e tudo mais que envolve, né, essa história do conflito e como entender e trabalhar com ele. E, Ana, se você quiser, você vai também acrescentando aqui, tá? Em abril, a gente entra em negociação e dá uma jornada, e a gente fez uma pequena jornada, assim, uma passagem muito de leve pela literatura, pelos conceitos e os princípios da negociação baseada na escola de Harvard, de como chegar ao sim, lançado em 1981, do William Ury, né, até o livro Negociando o Inegociável, lançado em 2016, há 5 anos, passando pelas emoções da negociação, aportado pelo livro Beyond the Reason. A gente trouxe também o Supere o Não, o Beyond Machiavelli, Conversas Difíceis, Chegando à Paz, O Poder do Não Positivo, que a Ana adora, esse livro, e também o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Então, a gente deu um super mergulho, assim, por mais que fosse um mergulho raso em cada um, mas deu para a gente ter uma noção grande desse estilo de negociação. E daí teve o teste, né, de qual que era o nosso estilo de negociação, os conceitos, método, os 7 elementos da negociação que a gente falou, as etapas de uma negociação durante uma mediação, e falando também muito das nossas negociações, né? Acho que a gente começou falando nessa aula, nesse nosso encontro, que a gente começa a negociar desde sempre, e a gente negocia todos os dias da nossa vida, né? E abordamos também esse olhar do mediador numa negociação, numa mediação, e qual que é o papel dele como terceiro nessa negociação. Em maio, uma aula que eu adorei foram os diferentes estilos da mediação, né? Onde a gente passou a mediação transformativa, a circular narrativa, o estilo colaborativo também, a circular narrativa da turma de Palo Alto. E daí a gente fez tabelas comparativas e foi olhando um, outro, e deu para ter uma visão bem bacana dos 3 estilos e das diferenças, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente transita um pouco pelos estilos, né, na nossa atuação. Aí, em junho, falamos sobre o autoconhecimento do mediador, né? Uma das coisas mais importantes, né? Fazer sentido, as razões de ser mediador, de ter que gostar de gente, das competências que o mediador deve desenvolver, do estudo contínuo, da capacitação técnica, condicionamento físico, espiritual. Falando também das questões éticas, abordamos o que engloba a mediação como conjunto teórico, comunicação, conflito e negociação.
falamos da multidisciplinaridade, dos múltiplos conhecimentos e da transdisciplinaridade, desse trânsito entre as disciplinas e entre os saberes, né? Contamos a história da vaca. Vocês lembram da história da vaca, do mestre, do maestro, né? E do camponês, para a gente falar das nossas zonas de conforto e dos nossos limites de atuação. Falamos também das nossas necessidades de controle, nossas necessidades de segurança, aonde a gente se sabota, quais são as nossas crenças, nossas desculpas e como a gente transfere algumas das responsabilidades. Daí, em julho, a gente falou, daí aqui já começa uma outra abordagem, que é o reconhecimento do outro, né? Nessa aula, nesse nosso encontro, a gente olhou para a gente mesmo e para os outros, que dentro de uma cesta, a gente usou uma simbologia de uma cesta, a gente colocou uma porção de ingredientes preciosos como curiosidade, humildade, hospitalidade, presença, a escuta de novo, a suspensão dos nossos julgamentos, respeito ao protagonismo do mediado, honrar a história dele, a narrativa e valorizando sempre o outro, além do reconhecimento. Falamos do conceito de autoridade e da coragem desse encontro. Ouvimos histórias de pessoas comuns e a gente acho que contou um monte de histórias nossas também. Enaltecemos os encontros que a gente tem pela vida, como esse que a gente está tendo aqui hoje. Em agosto, trouxemos confiança, respeito e empatia. 3 coisas que a gente fala muito, mas na hora de perceber elas, na hora de clarear esse conceito tão difundido da empatia, né? E como a empatia deve ser usada na mediação. A gente fez exercícios, propusemos visitas aos lugares, filmes, livros, exposições. Falamos sobre confiança, a gente falou sobre abordar os aspectos da confiança no mediador, a confiança na mediação e no próprio processo, na confiança recíproca entre os mediandos e, como não poderia deixar de ser, de novo, a gente traz a confiança, a autoconfiança, a confiança na gente mesmo. E como base de tudo, né, sempre há o respeito. Essa é a grande base. Daí, em setembro, o papel do terceiro mediador, também foi um encontro super legal, que nos levou para esse nosso lugar de terceiro, abordando como se tornar um mediador, como lidar com as questões éticas, como é feita essa construção, tijolinho a tijolinho, desse papel de terceiro, e como, principalmente, se sustentar nesse papel e nesse nosso honrado lugar. A Ana trouxe a visão sistêmica e aplicada à mediação, com as ordens do amor, da ajuda e do sucesso, né, que são os conceitos aportados por Bert Hellinger. Falamos dos sistemas que se sobrepõem dentro de uma mediação, os mandamentos dos mediadores, as funções, né, as nossas funções em uma mediação, e, por fim, a preparação necessária para a boa atuação de um mediador. E a nossa última aula também foi uma surpresa, que a gente trouxe a criatividade, né? Como o cérebro cria. Daí a gente destrinchou o livro do David Eagleman e do Anthony Brandt, com esse nome, né? Como o cérebro cria. Trouxemos a ideia da inovação pela forma de entortar, quebrar, mesclar, e como o processo de inovação ele é desenvolvido. Falamos também da forma de pensar e encarar a vida de acordo com o mindset fixo e de crescimento.
Tivemos aprendizados, acho que bastante criativos nessa aula, e abordamos o quanto o mediador há de ser criativo na sessão de mediação, né? No planejamento das mediações, na criatividade a favor da negociação que está dentro da mediação, da criação de opções no momento de brainstorming, das perguntas que trazem resultados, falando bastante sobre as perguntas, que é uma etapa também super importante da mediação, essa tal da negociação, né? Trouxemos Murilo Gun, com os mitos do artista, do dom, da criação e do acaso, e também Bert Hellinger, só que agora sobre o caminho fenomenológico do conhecimento. Essas foram as 9 aulas até agora, e hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo e resultado, só que a gente vai ter que correr, né, com o tempo, né? Vamos lá. Pois é, porque agora eu já estou apurada com o tempo. Então. Vamos lá, Bia. Foi bastante coisa. Você vê, mas olhando toda essa jornada, Ana, você vê que legal, que universo que a gente abordou, que a gente passeou, né? Acho que foi um tempo bem utilizado. Muito bom. Então, vamos lá. Não tem como a gente falar em tempo sem falar na mitologia grega e trazer a ideia de Cronos e Kairos. Então, para contar um pouco dessa história, né? O Cronos, ele foi casado com a irmã dele, que era Reia, teve 6 filhos, e naquela época tinha uma profecia que dizia que um dos filhos iria matá-lo e tirá-lo do poder, iria tirá-lo do poder. Então, o que o Cronos fazia? Todos os filhos que nasciam, ele engolia. E aí teve um, que foi o último deles, que era o caçula, que foi o Zeus, que acabou sendo salvo pela mãe, que enganou o Cronos e entregou para ele um pedaço de pano ou um pedaço de madeira, tem várias versões, e aí ele engoliu isso no lugar do filho, e esse filho acabou se salvando. E aí, quando ele já era adulto, o Zeus tomou uma poção, ele deu uma poção mágica pro Cronos, e essa poção fez com que ele vomitasse todos os filhos. E aí ele acabou libertando os filhos. Então, o Cronos, ele acabou simbolizando, de alguma forma, esse tempo que é destruidor, né, e que se destrói, se consome, né, na medida em que ele vai acontecendo. E aí, os filhos dele, inclusive Zeus, acabaram se tornando imortais em função dessa poção mágica e tal. E o Zeus teve um outro filho, que foi o Kairos, que ele acabou sendo descrito como um jovem muito belo, que tinha um cabelo assim mais na testa, aqui atrás ele era careca, ele era atleta, ágil, rápido, e era praticamente impossível alguém conseguir alcançá-lo. E então ele acabou representando esse tempo que não podia ser cronometrado, que não podia ser alcançado, que não podia ser previsto, né? Então a gente tem esses dois olhares, né? Então o Cronos, que acaba hoje simbolizando, né, o tempo dos homens, que é o tempo do relógio, é o tempo cronológico, aquilo que a gente consegue quantificar em horas, segundos, dias, meses, que de alguma forma simboliza essa finitude, o contato com a morte, né? Nós nascemos já com o tempo contado, um dia vamos morrer. E ao mesmo tempo simboliza esse tempo que gera e consome todas as coisas, porque ao mesmo tempo que ele vai acontecendo, ele vai se consumindo e não volta para trás. Então ele é um limitador, né? Ele tem um espaço, um intervalo que pode ser medido,
mas que acaba, né? Se você não usa, acaba. Ao mesmo tempo, ele depende muito do transcurso do próprio tempo. Então, ele não pode ser controlado pelo ser humano, porque ele vai acontecer de qualquer forma. Passa para o próximo, Bia. E o Kairos, que seria o neto do Cronos, né? Ele acabou significando esse tempo que é o tempo que flui, né? O tempo que a gente percebe ou nem percebe, né? Mas é aquele tempo que a gente fala assim, nossa, mas a gente nem sentiu que esse nosso encontro durou 2 horas. Então, esse é o tempo Kairos, é um tempo que vai num fluxo e que a gente nem sente passar. E a gente costuma falar que é um tempo de qualidade, né? E o que esse tempo mostra? Ele mostra que as coisas acontecem na hora certa, né? No momento certo. Então, o que ele busca é identificar qual é a melhor oportunidade para que as coisas aconteçam no momento certo. E está sempre no tempo presente. Ele não olha para o futuro e também não olha para o passado, ele está conectado com o presente. E olha como isso é importante para a mediação, estar conectado com o presente, né? Então, ele se descreve como aquele instante em que se afasta do caos e abraça a felicidade, que é essa noção do fluxo das coisas fluindo, né? E aqui seria esse tempo para tomada de decisão. Passa para o próximo, Bia. Então, como é que a gente sente isso na mediação, né? O Cronos e o Kairos. A gente tem esse tempo cronológico que as pessoas gostam de colocar, principalmente na mediação judicial, né, Alcides? Ah, vocês têm 60 minutos para fazer essa reunião. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com aquele tempo interno de cada um, que muitas vezes vem em descompasso entre um e outro. Às vezes, o tempo interno de um mediando é diferente do seu advogado, que é diferente do outro mediando, que é diferente do mediador. E aí, como é que a gente faz para isso tudo caminhar em sintonia? Então, o mediador, ele precisa estar ligado no tempo do relógio, mas ele também precisa estar ligado nesse tempo interno, né? De que cada coisa tem o seu tempo e que muitas vezes não adianta querer apressar. E quando a gente, às vezes, apressa algo na mediação e pula de fase para já ir lá para os finalmente, antes de passar pelo processo e respeitar esse fluxo, muitas vezes o acordo acaba ficando aquém do potencial, ou às vezes até nem sai, ou alguém não se sente respeitado. Faz sentido isso, Alcides? Faz, muito. Principalmente como chama? No judicial. Você começa 5 minutos depois, já começa a olhar no relógio para falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Hoje tinha uma de 1 hora. Eu fiz em 1h30, mas menos que isso impossível. Sabe aquelas histórias? Faz parte do jogo. Mas o que te atrapalhou foi o tempo do Cronos ou o tempo do Kairos? Eu acho que não foi o do Cronos, não. Eu acho que foi do Kairos, para dar tempo das partes esclarecerem as coisas. Olha como isso é interessante, né? E uma das coisas que eu aprendi na vida é que não adianta forçar, não adianta correr mais do que as pessoas dão conta de lidar com as questões internas, né? Porque vai ter um reflexo lá na frente. E é muito engraçado, o Zé que me conhece já há algum tempo, a Bia também. Outro dia o Zé falou para mim assim, Ana, quando para você a coisa ainda não está no momento certo, não está madura, é impressionante, você não faz, você fica esperando o momento. E é assim, né? Isso eu acabo levando para minha vida pessoal também. Muito bom. Vamos lá, Bia, para o próximo. Aí eu queria trazer aqui uma outra comparação com as 4 estações do ano e o tempo. Porque a gente
todo esse tempo cronológico está aqui nas 4 estações do ano, né? Nós temos 4 estações bem definidas, com dia para começar, dia para terminar, divisão entre elas. E a gente percebe essas características, passa para o próximo, Bia, muito marcadas, né? Na primavera, verão, outono, inverno, próximo, Bia. Então, eu vou começar aqui pelo verão. A gente tem dias longos, calor, umidade, chuva, oscilação, né? Um dia está muito quente, aí cai a temperatura e chove muito, e de repente aquele solão, né? Uma instabilidade. E ao mesmo tempo é aquela época onde todo mundo quer estar na rua, quer estar na piscina, quer estar na praia, quer se comunicar mais com os outros, né? E falar, e abraçar, enfim, estar exposto, né? Aí a gente vai para o outono, que é uma transição entre o verão e o inverno, onde a gente tem calor e frio, uma coisa meio indefinida. Tem uma mudança na paisagem, né? As folhas caem, fica aquelas folhas amarelas, os frutos começam a ficar maduros, então a gente já tem aí uma colheita, já dá para colher alguma coisa. E aí passa para o inverno, onde ao contrário do verão, as noites aqui são longas, frio, hibernação. Então é o momento que fica todo mundo lá meio parado, pensando, caraminholando, mais olhando para dentro, naquela coisa do acolhimento, onde também pode, as aves, os animais migram de um lugar para o outro para procurar um lugar mais protegido, a gente busca segurança. Já vou te dar a palavra, Celso. E aí depois a gente volta para a primavera, né? Que é um período de muito equilíbrio entre o calor e o frio, a temperatura é agradável, mais amena, tudo muito colorido, as cores, né, no seu ápice. Também é a fase em que os animais se acasalam, começa a reprodução. Então, esse é o ciclo das estações que a gente percebe que são muito marcadas, né, e muito diferentes, e é uma forma de também computar o tempo. Celso? Ana, eu estava vendo essa sua fala e a questão das estações, e estava pensando aqui a questão de que reflexo pode existir entre noção de tempo e as culturas. E aí, por que que eu tô trazendo isso? Porque você falou na questão das estações do ano e tudo mais, e eu estava aqui pensando, essa definição de estações do ano, o tempo e todas as características que significam cada uma delas são muito mais objetivas, claras, definidas no hemisfério norte, nos países temperados. Quando a gente fala dessas estações né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma mistura muito grande do que acontece no mesmo dia, por exemplo, ou mesmo dias muito frios no verão, dias muito quentes no inverno. E aí, o que isso pode, será que, interferir na nossa noção de tempo em relação a outras culturas? Ficou só uma reflexão, não sei. Muito bom, Celso. Sim, aqui quando eu escrevi, eu estava pensando no Brasil. Em outras culturas isso pode ser diferente, até pela localização, em alguns lugares ter mais ou menos incidência do sol, e isso faz toda a diferença, né? E também a gente tem as mudanças climáticas que estão deixando essas estações do ano meio enlouquecidas. Então, aí tem, sim, o impacto cultural e como as pessoas se relacionam com o tempo, né? Então, eu vejo algumas pessoas que mudam de
país, e aí falam, não, eu não me adaptei porque lá escurecia muito cedo, e aí eu me deprimia, e, assim como vi pessoas falando ao contrário, né? Aquele clima me agradava. Assim como a gente tem essas mudanças que são decorrentes da própria ação do homem. Mas aqui eu estou querendo trazer isso para fazer uma comparação com a própria mediação. E aí passa para o próximo, Bia. Porque olha como isso, no fundo, acontece na mediação também. Né? Quando a gente está nessa fase, né, do verão, onde as pessoas estão com mais calor, né? O calor da emoção, o calor do conflito, às vezes até, né, com uma fala mais exacerbada, instável, cheio de oscilação, né? E aí aquele conflito parece interminável, né? Os dias longos. Então, eu acho que a fase 1, onde a gente vai para a mediação, cria o compromisso, as regras e a abertura, tudo isso eu acho que me faz sentido pensar que isso tem uma relação com essa fase. Depois, quando a gente vai para o mapeamento e a exploração, monta os interesses, descobre os interesses, monta a agenda, né? Parece uma fase de transição, onde a coisa já não está mais tão explosiva em termos emocionais, mas a gente ainda não está com a racionalidade tão presente, né? Então, a gente está aí nesse meio do caminho, mas a paisagem já está mudando, né? De algo totalmente hostil para algo um pouco mais hospitaleiro, mais amistoso, né? E, ao mesmo tempo, é uma época onde as folhas caem, então, também muitas narrativas caem, né? Muitas certezas caem, né? E aí a gente começa a amadurecer a relação. É onde a gente cria confiança, onde a gente trabalha o respeito, né? E aí vai para a parte, né, do inverno. Nossa, aí as noites são longas e faz muito frio, né? E aqui eu acho que é a fase onde a gente começa a gerar as opções, e as opções podem ser várias formas de deslocamento, né, do conflito, as alternativas, como a gente olha isso de forma ampliada para um cenário mais diversificado, mas ao mesmo tempo a gente vai procurar segurança, vai procurar proteção, né? E às vezes precisa hibernar um pouco para esse tempo, para esse acordo madurar, essas possibilidades madurarem, né? Então, essa fase de hibernação também pode ter relação com esse momento de esperar o tempo certo, né? Para olhar para isso. E aí a gente vai para o verão, né? É a fase do resultado, é a fase das flores, do cenário todo colorido, o acordo colorido, né? Onde tem equilíbrio, onde está tudo mais ameno, então onde a gente consegue desenhar um acordo equilibrado, que seja ganha, 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 né? E que é a fase do acasalamento, né? A fase onde a gente vai, de alguma forma, entrar em acordo, se possível. Então, me fez muito sentido, quando eu estava olhando para isso, né, fazer essas comparações, porque a gente pode enxergar a mediação e os tempos da mediação de diferentes formas, em diferentes contextos, e olhar para isso com uma certa diversidade, e comparando com algo que nos é tão familiar, também pode fazer com que a gente, de repente, saia um pouco dessa visão tão estrita do processo de mediação e passe a olhar isso com mais potência, né? E, inclusive, em como gerir o tempo de cada um. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa que está ali hibernando, né, ela está enrolando, mas, às vezes, ela precisa dessa maturidade. Às vezes a gente acha que o que está ali no calor das emoções vai colocar tudo a perder, mas ele precisa desse calor para poder sair dali e ir para a racionalidade. Então,
foi um jeito que eu encontrei de ilustrar um pouco isso. Ana, Oi? me fez muito bem esse paralelo que você Vamos fez com ver as... se a Bia consegue descompartilhar a tela para a gente ouvir um pouquinho. Vamos ver se dá certo. Rezar para ela voltar. Esse paralelo que você fez, para mim também foi uma surpresa, tá, gente? Hoje eu vi ontem eu vi essa parte e eu fiquei maravilhado com esse paralelo que a Ana fez, porque é exatamente isso, amplia o nosso olhar para a mediação, né? E para o tempo das pessoas, que é coisa mais linda do que o inverno e essa introspecção do inverno, esse tempo para pensar, ou a explosão do verão, ou a preparação do outono, né? Ou o desabrochar da primavera. Acho que tem tudo a ver. Acho que para mim foi assim, fez todo sentido, segundo o Alcides. Então, acho que amplia o nosso olhar da gente ver e amplia o nosso entendimento do tempo das pessoas. Eu gostei muito. Obrigado. E não dá para a gente fazer a flor nascer antes da primavera, né? Ela não nasce. Então, não adianta a gente forçar as pessoas a trazer Exato. algo antes do tempo delas. E se nasce, está no tempo errado. E aí tem alguma coisa acontecendo errado, né? Mas você veja, essa sessão que eu fiz, que eu estava falando para vocês, que era para fazer no máximo em 1 hora, eu fiz em 1 hora e meia, né? Quer dizer, eu quebrei os protocolos, né? Mas só que se fosse em 1 hora, não teria conseguido acordo. E com 1 hora e meia, para dar tempo das pessoas raciocinarem as opções, tudo, conseguimos o acordo. Eles conseguiram fazer o acordo. Então, não adianta, como a Ana falou, não adianta se precipitar. Olha, não, então vamos acelerar aí, porque, né? Não dá, não dá. Então, você tem que ter o tempo seu e, principalmente, o tempo das partes, para poder depois chegar a um denominador comum. Para chegar na primavera, né? É isso. Muito bom. Quem mais gostaria de fazer algum comentário? O Celso, quero perguntar para o Celso se ele acalmou quando ele viu só as estações isoladamente, sem pensar no hemisfério, sem pensar na confusão do nosso primavera, verão, outono, inverno no mesmo dia aqui em São Paulo, se fez mais sentido para você, porque quando a gente olha as estações e a razão delas existirem e como elas se manifestam, para mim acho que mata, assim. Você sabe, Zé, que eu estava pensando aqui, eu concordo plenamente com essa elaboração, com todo esse raciocínio, mas eu ainda continuo provocado com relação a essa noção de tempo que a gente tem e na flexibilidade que a mediação tem que oferecer, perdão, inclusive quando a gente está falando de uma questão geracional. Então, a noção de tempo para o mais jovem, provavelmente, e aí até a fase o que significa cada uma das fases e o que significa dar andamento e entendimento para cada uma dessas coisas, quando a gente está pensando que as pessoas, conforme a idade que elas têm, a sua experiência e assim por diante, elas também vão ter uma noção de tempo e uma necessidade para a primeira fase, para a segunda fase, para a terceira fase ou para a quarta fase, diferentes. E aí, quando o mediador também, não sei, também precisa estar atento, o que significa estarem conversando duas pessoas de faixas etárias muito diferentes e as percepções que elas têm em relação a cada um desses acontecimentos. Sem dúvida, Celso, essa questão da intergeracionalidade é um ponto importante e que, quando a gente trabalha na mediação online, fica mais evidente, principalmente nesse contexto da startup, né? Em que tem muita gente jovem e que estão numa geração mais acelerada.
Agora, se a gente olhar de uma forma mais apurada para o perfil, né, geração Y, geração X, das gerações, também a gente nota que essa questão do tempo para eles e de o quanto isso é mais ou menos acelerado, o tempo para tomada de decisão, ele também está atrelado aos interesses, né? E como esses interesses são diferentes conforme a fase de vida em que você está. E de fato, se você vai negociar com uma pessoa que já está lá, né, com uma idade mais avançada, já tem muito mais experiência, tem uma expectativa de vida menor, ela tem outras prioridades. Então, eu vejo que isso é algo que faz, sim, sentido, e é importante que o mediador esteja conectado com essas questões para poder trazer aí um equilíbrio não só da gestão do tempo, mas também dos interesses a partir da perspectiva de cada um. E aí criar usar ferramentas de empatia, de um se colocar no lugar do outro, e perguntas circulares no tempo, e tudo isso são situações que são ferramentas que eu acho que podem ajudar o mediador nessas aproximações. Mas muito bom, isso é um outro jeito de olhar para o tempo também. Não estava conseguindo tirar do meu. Hoje eu fiz uma audiência com pessoas de idades totalmente diferentes. Uma senhora com 78 anos e um jovem com 28. A internet caiu, a dela, e ele não tinha paciência para esperar o retorno. Então, ele me esperava, a cada 1 minuto ele me perguntava quanto tempo ele teria que ficar esperando para eu poder fazer a redesignação da audiência, né? E aí eu fiquei pensando, se fosse ao contrário, ela ficaria esperando muito mais do que ele, né? E ela, na verdade, é a pessoa que tem mais dificuldade em retornar à sala, então a gente teria que esperar realmente mais por ela, porque uma pessoa de idade, para conseguir alguém para ajudar e para voltar, né? Mas ele estava, porque uma pessoa mais jovem hoje, normalmente, pelo menos a maioria que eu convivo, não tem paciência para espera, né? O tempo, existem 2 tempos para eles, é o tempo deles para esperar e o tempo deles para fazer, né? É rápido, eles querem uma resposta instantânea e eles falam 1 minuto e eles podem esperar, entendeu? Podem fazer com que a outra pessoa espere. E na audiência, nas sessões de mediação, a gente sente muito isso. Então, você tem que fazer, como você colocou, todo um trabalho de falando, porque a gente já faz isso no começo nas audiências virtuais, né? Falando da questão do se colocar no lugar do outro, porque toda audiência, ou um ou outro, vai acontecer com um ou com o outro o fato de cair, né? Enfim, mas mesmo assim, mesmo a gente fazendo todo esse discurso, é difícil fazer com que a parte se coloque no lugar do outro, né? E aí também eu acho que isso tem relação com um dos autores que nós escolhemos para trazer aqui para vocês, que é o autor do livro Rápido e Devagar. Se você quiser já colocar lá, Bia, porque ele justamente fala desses ritmos na tomada de decisão e do quanto muitas vezes nós estamos tão no automático que a gente não para fazer esse caminho todo, né, da empatia e do esperar o outro, de pensar no outro, porque a gente tem muitas vezes uma resposta automática. E aí, então eu queria, né, para quem não conhece, apresentar Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia em 2002 e era psicólogo de profissão de origem, desculpa, tem um errinho aqui, fundador da economia comportamental, era um grande pesquisador
E ele, então, começou a estudar esses sistemas de como que as pessoas tomavam decisão e lidavam com essas questões do tempo de decisão, né? Passa para o próximo, Bia. Aqui não vai dar para a gente falar do livro todo, que é um livro enorme e super denso, mas nós separamos algumas pinceladas que me parecem muito úteis para o mediador, embora o ideal seria que vocês lessem e tomassem contato com tudo, que é bem interessante mesmo. Então, ele traz essas duas formas de pensar do sistema rápido e do sistema devagar, que ele chama de sistema 1, o rápido, e 2, o devagar. E traz que esse sistema rápido, ele é inconsciente, instintivo, emocional, automático, não precisa de muita energia para ser utilizado, e ele vai associando tudo que ele tem lá no cérebro e criando uma coerência com isso, que nem sempre é uma coerência tão lógica, segundo o sistema 2, mas ele vai pegando aquilo que ele tem conhecido, vai juntando um monte de coisa no cérebro, e aí ele dá uma resposta muito imediata para as situações. Que talvez tenha mais, esteja mais presente no jovem, né? Coincidentemente, o jovem ele tem menos informação, e ele é mais emocional, né? Então, isso mais instintivo. Então, isso também, para mim, faz sentido quando eu penso na intergeracionalidade e pensar que talvez essas características do que a gente chama de geração mais jovem hoje, quando essa pessoa estiver mais velha, provavelmente ela não vai ter essa mesma característica que ela tem com a idade que ela tem hoje, 20 anos, né? Quando elas estiverem 60, elas possivelmente vão ter um comportamento um pouco diferente. E o sistema 2, que é o sistema devagar, é um sistema consciente, ele precisa de concentração, ele é mais lento, né? Ele precisa de energia para trabalhar e ele é mais controlado, é aquele que faz com que você chegue numa reunião e não diga Bia, eu não gostei nada do que você fez hoje, né? Então, ele é aquele que o mediador vai usar para sorrir na hora que ele ouve alguém falar algo difícil numa reunião, e ele vai conseguir racionalizar aquilo e trazer uma resposta que seja uma resposta social mais adequada. Raquel, você quer trazer alguma contribuição? Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui essa questão, né, de intergeracionalidade, e eu acho que o ser humano é tão complexo que, se a gente for tirando as camadas, né, vai complicando cada vez mais. Eu pensei nas minhas filhas, tem uma de 3, uma de 8, como a minha tomada de decisão é tão diferente da delas, né, por N motivos, pela diferença de idade, mas como entre elas é completamente diferente pelas personalidades. Então, assim, uma sofre demais para tomar decisão, porque ela sempre acha que ela está, de repente, escolhendo uma coisa que a outra poderia ser melhor, então abrir mão de uma coisa para ela é muito doído, então ela não consegue se decidir, né? Escolher entre um vestido e uma calça é um desespero. A outra não, a outra vai lá, olha, e ela é mais nova, decide, ela não quer saber se foi melhor ou não, ela decidiu e ela toca em frente a vida dela, né? Ela não tem muita diferença para ela se aquilo ali lá na frente ela vai se arrepender, não. Ela escolhe. Isso a gente vê muito em mediação, né? A personalidade de cada um, e não só essa questão de como é difícil, né? E aí os tempos são completamente diferentes. Uma precisa de um tempo para avaliar cada opção, olhar para cada coisinha, né? E pensar. E aí, mas se eu escolher isso, mas eu vou me arrepender amanhã? Não, me deixa até amanhã pensar. Então, às vezes, a gente tem que parar e deixar fermentar mesmo, amadurecer, porque não adianta, ela vai ter 80 anos, vai ter 8, é a personalidade dela, né? O tomar as decisões é muito doído, por N motivos, pelo perfeccionismo, né? Porque a pessoa sempre acha que tem alguma coisa que pode ser olhada de novo. Esse livro é fantástico, mas e mostra como realmente a gente é complexo, né? E hoje eu estava vendo aquele Histórias com Porchat, e aí uma frase, não sei se foi você, se foi Alcides que falou um pouco atrás sobre, né, sobre se colocar no lugar do outro, sobre empatia, que era uma comediante dizendo que ela estava numa tragédia que aconteceu no Rio, que teve aquelas enchentes, muita gente, né, sem casa, morta, e ela pensou assim, o que eu, uma comediante, posso dar para o outro? E ela disse, estou aqui mesmo, vou ajudar. E ela disse que tinha uma pessoa que estava cheia de lama na mão, e a mão dela muito travada, porque a lama congelou, e ela disse que ela só fez um carinho,
e aquela lama caiu e a pessoa começou a mexer a mão e começou a voltar e sair do choque. Ela falou, tá vendo? Todos nós temos sempre alguma coisa para dar, né? Mas a gente tem que respeitar o tempo do outro, porque aquela pessoa estava com muita raiva, estava enlouquecida, e ela pensava, meu Deus, eu sou só uma comediante, eu não sou psicóloga, eu não sei fazer nada. E ela resolveu dar o que ela tinha ali, que era o amor, era a paciência, era a empatia dela, e deu certo. E como às vezes a gente precisa pegar todos esses contextos, todas as camadas da cebola e levar para a mediação, até às vezes para a gente mesmo. Porque a gente também tem um tempo totalmente diferente dos advogados, diferente, né, dos mediandos, e não é fácil. Então, quem não lê esse livro, eu super recomendo, porque é maravilhoso mesmo. Raquel, e é interessante isso, e foi um pouco o que a gente tentou trazer nesses encontros todos, né? A cada encontro uma camada e um novo olhar. E uma das coisas que as pessoas perguntam com frequência é o que eu preciso saber para ser um mediador, né? E, na verdade, que não tem fim. Quanto mais você tiver de conhecimento ou de habilidade, melhor você vai ter, mais você vai ter facilidade para criar essas conexões todas e fazer perguntas melhores, conseguir levar a pessoa para um outro lugar ou acompanhar esse processo de mudança. Então, se a gente for juntar todos esses conhecimentos, né, teorias da personalidade, que tem várias, essas teorias agora de neurociência, como que a gente pensa, como que a gente decide, enfim, como a gente reage a situações de conflito, ou a escassez, até se a gente colocar a astrologia, que é uma outra forma de olhar o mundo, ou então as questões de saúde, olha como tudo isso, no fundo, tem uma interconexão, né? Só que quando a gente está na mediação, a gente não conhece as pessoas da forma como a gente conhece nossos filhos, ou nossos pais, ou nossos irmãos, maridos, mulheres, né? Então, a gente tem que fazer o trabalho com aquilo que a gente dispõe. E o quanto mais a gente conseguir ter um olhar acurado para isso, a gente consegue ter uma detecção, né, e trabalhar mais rápido e com mais profundidade. Só que também a gente tem que ter o cuidado de não estereotipar as pessoas, né? Não adianta a gente chegar lá e falar assim, eu vou fazer um teste de personalidade antes da mediação e com isso eu já sei como aquela pessoa é, e aí... Seria ótimo, né? Não, até tem alguns mediadores que trabalham com esse tipo de recurso, e eu acho que ele pode ser, sim, muito útil, mas como um recurso, não como algo para estereotipar, né? Então, são possibilidades. Mas vamos lá. Bia, passa para o próximo. Senão o Zé vai me matar aqui na gestão do tempo. Então, a gente tem aqui só para trazer alguns exemplos do que é o pensamento rápido, né? Então, quando eu consigo detectar a distância, quando eu consigo completar uma frase que me é familiar, tipo pão com, esses exemplos são do próprio livro, né? A cara de aversão, quando eu vejo uma coisa horrível ou uma coisa nojenta, perceber se alguém está falando com raiva ou não, responder 2 mais 2, né? Ler palavras grandes em cartazes, dirigir um carro por uma rua vazia, compreender sentenças simples, frases simples, né? Não sentenças do juiz, mas frases simples. Então, isso é o que o nosso pensamento rápido faz. E o próximo, Bia? O devagar. Foi só falar no devagar que a Bia ficou devagar para mudar o slide. Olha como contamina, né? Então, aqui é o que a gente precisa de mais concentração, né? Então, por exemplo, eu estou numa sala barulhenta, cheia de gente, mas eu preciso identificar a voz de uma determinada pessoa, então eu preciso me concentrar para isso. Procurar uma mulher de cabelos brancos no meio de um monte de gente. Procurar na memória um som que foi surpreendente em algum momento ou que é diferente. Caminhar em velocidade mais rápida do que o normal para mim. Por exemplo, fazer a conta, 17 vezes 24. Ela é mais rápida ou mais demorada do que o 2 mais 2? Né? 17 mais 24, a gente tem que parar para pensar, né?
Então, essa ideia, estacionar numa vaga apertada, até hoje eu não consigo. Preciso de uma habilidade que eu não tenho, né? Verificar a validade de um argumento lógico complexo. Então, para tudo isso, a gente precisa desse sistema mais devagar. Agora, muitas vezes a gente quer dar respostas automáticas para situações complexas. E aí é onde a coisa engripa e que muitas vezes dá um tilt, principalmente na mediação. Então, essa interação entre os dois sistemas, né, ele traz que o sistema 1 ele funciona automaticamente e que o sistema 2 normalmente ele está no modo de pouco esforço. Então, aquilo que exige o pensamento mais complexo, ele está ali, meio cochilando, tal. E aí, quando o sistema 1 não dá conta, é que o sistema 2 entra em ação. Então, o sistema 1 vai cuidar das impressões, das intuições, das intenções, dos sentimentos, e o sistema 2 vai transformar isso tudo em crenças, em ações voluntárias. Então, eles funcionam de uma forma, né, que tem uma interação o tempo todo, e uma certa integração, né? E aí o sistema 2 é o que fica monitorando os comportamentos, né? Ele fica o tempo todo olhando se aquilo tem um sentido no todo. Então, ele é o que vai te ajudar a perceber se tem algo, algum erro sendo cometido, mesmo quando o seu sistema 1 faz você olhar e falar assim, o seu sistema 1 faz você olhar e falar assim, eu estou achando que tem algo aí que não está colando, mas você não consegue identificar o que é. Aí entra em cena o sistema 2 que vai olhar e vai identificar esse erro. Então, é assim que eles costumam interagir. Passa para o próximo. Então, assim, em resumo, o sistema 1, ele minimiza o nosso esforço, porque se a gente tivesse o tempo todo que usar o sistema 2, nós íamos ficar muito cansados, porque ele consome muita energia, e o sistema 2 otimiza o desempenho. Então, essa interação é uma interação que a longo prazo faz com que a gente possa combinar o mínimo esforço com um ótimo desempenho para o que cada um necessita, né? Próximo. E na mediação a gente também faz isso, né? Então, aqui um exercício para vocês. Então, a ideia é que vocês olhem para essa tela e vocês vão descer com o olhar pelas duas colunas, dizendo em voz alta se cada palavra que está impressa em minúscula ou maiúscula. Então, vocês vão descendo e vão olhando. Minúscula ou maiúscula, minúscula ou maiúscula. E depois fazer isso dizendo se a palavra está na esquerda ou na direita. E aí, gente, é fácil? Super fácil, né? Quem acertou todas? É de dar nó. Eu não consegui sair da esquerda e da direita, porque até agora. E olha Eu, que na interessante. primeira vez, também não acertei, não. Quando mudei para a direita, eu fiz maiúscula, maiúscula. Falei, não, peraí. Tem uma esquerda aqui que não é minúscula. Porque está escrito maiúscula, induz maiúscula. você a falar isso quando você passa A para a esquerda direita. aqui é maiúscula. Então, E a olha direita não é Uhum. maiúscula e tem que ir para a esquerda. Aham. Então, é justamente para fazer uma pegadinha, né? Quando a gente tem que usar como a gente usa o automático, mas a hora que a gente tem que usar o devagar, aí dá um tilt, porque a gente está com o automático contaminando, né? Com o rápido contaminando o devagar. Então, olha como isso... E a gente faz isso o tempo todo. E na mediação isso também impacta, né? No andar da mediação, nas decisões que vão sendo tomadas, e muitas vezes a gente fica posicionado e falando, né, esquerda quando está direita, maiúsculo quando está minúsculo. Então, isso é só para
chamar a atenção, né, do quanto a gente se auto-engana, né? Próximo, Bia. Mas aí Esse aqui? não cabe aquele ditado, não sei se é ditado que se diz, quanto, não é? Ai, meu Deus do céu. Qual ditado, Elci? Volta um Volta lá. 4, por favor. Não lembro mais. Passou. Daqui a pouco eu lembro. O seu automático está precisando do devagar agora. Ah, não. É o seguinte, devagar também é pressa. Devagar também é pressa? Né? Muito bom. E aí, então, eu trouxe aqui um outro exercício que também está no livro, né? E aí a pergunta é, qual dessas é a maior? Qual dessas linhas é a maior? Considerando as linhas, não as hastes, qual dessas é a maior? Iguais. Tamanho, né? Oi? São do mesmo tamanho, mas a do meio, como tem um prolongamento para um lado e para o outro, dá uma ilusão de que ela continua, né? Exato. Pelo menos eu vejo dessa forma, concordo com você. Muito bom. Passa para o próximo, Bia. Se a gente for computar, elas são do mesmo tamanho. Mas se a gente usa o sistema devagar e vai lá e mede, né, elas são do mesmo tamanho. Mas quando a gente usa o sistema rápido e bate o olho, dá aquela sensação de que a do meio é maior do que as outras. Sim. Que é uma ilusão de ótica. E quando a gente usa isso na mediação, né? Quantas vezes a gente percebe que os medianos eles estão olhando para uma coisa que é de um tamanho, mas eles enxergam outra coisa, né? Quando a gente percebe que as pessoas não têm a informação certa para tomar decisão e estão iludidas com algo que ouviram de alguém em algum lugar. Então, isso acontece muitas vezes. Fico pensando aqui também que a gente pode fazer um outro paralelo quando a vida apresenta um limite para as pessoas e apresenta caminhos, né? No limite, ela vai ter muita dificuldade de crescer, mas se apresenta caminhos, olha, a ilusão de ótica mostra para a gente que é possível, né? Sim, Elaine, com certeza. E eu gosto de ter esse tipo de exercício também e fazer isso com as pessoas na mediação, principalmente quando elas estão muito posicionadas, porque elas vêm com uma certeza e quando elas percebem que nem sempre o que é líquido e certo para elas é líquido e certo realmente, isso ajuda a desconstruir essas posturas mais rígidas. Então, esse tipo de imagem a gente pode trabalhar com as pessoas na mediação. Muito bom. Próximo, Bia. Isso daqui ele está falando outro. E aí, vamos lá. Efeito... Não, um pouquinho para baixo. Mais um para baixo. E aí ele traz alguns conceitos que eu vou repassar aqui para vocês, só alguns desse, né, que não são todos. Então, ele fala desse conceito da memória associativa. Então, o que acontece aqui? Quando a gente ativa uma ideia, essa ideia ativa muitas outras ideias, que ativam muitas outras ideias, e a gente vai associando tudo aquilo que está consciente, mas também com aquilo que não está consciente. Então, quando eu penso assim, limão, eu penso numa coisa verde. Quando eu penso em banana, eu penso em fruta. Quando eu penso num vírus, eu penso numa doença. Então, essas são ideias conscientes, que normalmente são muito claras para a gente e automáticas, né? Mas eu posso também olhar para isso de uma forma
mais devagar e fala assim, bom, a banana tem muita vitamina, tem muito potássio, o potássio faz bem para a saúde, e aí você vai aprofundando e trazendo isso de uma forma, e trazendo para a consciência aquilo que é inconsciente. Só que muitas vezes a gente toma as decisões considerando também aquilo que está inconsciente. O sistema que diga isso, né, Zé? A constelação familiar que diga isso. Então, olha como é interessante, porque o que eu muitas vezes percebo na mediação é que as pessoas chegam cheias de voluntariedade, né? Não, eu estou fazendo isso porque eu sou dono da minha vontade e tal, mas muitas vezes a nossa vontade não está consciente, né? O que impacta na nossa vontade não é consciente, e a gente acha que é. Então, isso é uma ilusão também. Passa para a próxima, Bia. E acho que tem a ver também com a quantidade e a qualidade da informação também, né, Ana? Quanto mais você vai aprofundando na informação que você tem, mais você vai agregando. Sim, mas tem sempre algo que você não sabe, não percebe e que está influenciando na sua decisão. Sempre tem. Né? Você sabe muito menos do que aquilo que de fato está te impactando. E eu, quando fico pensando isso na mediação, eu tenho me questionado muito essa questão da autonomia da vontade na mediação, né? Porque eu sou a maior fã da autonomia da vontade, eu falo, nossa, a mediação é bacana porque as pessoas podem fazer aquilo que elas têm vontade. Mas quanto mais eu estudo, eu penso, puxa vida, mas será que quando a gente diz que a gente tem vontade, está fazendo aquilo que a gente tem vontade, a gente está tão dona da nossa vontade assim, né? Enfim. Um outro recurso que ele traz, que é o da ancoragem, que em negociação é muito comentado, né? Então tem vários livros de negociação que falam do efeito ancoragem. E esse efeito ancoragem ele é bastante utilizado no início da mediação, quando as pessoas colocam um valor na mesa, né? E aí tem toda uma discussão, quem coloca o primeiro valor, que valor é esse, como calcular esse valor, eu espero o outro ancorar, ou eu mesmo ancoro, como é que a gente faz isso, né? E aí tem um monte de gente que diz que é melhor ancorar, tem gente que diz que é melhor esperar o outro ancorar, enfim. Mas o fato é que toda vez que surge esse valor que vira âncora, tudo passa a girar em torno desse valor. É muito curioso isso, porque toda vez que surge um valor, depois você começa a discutir um pouquinho mais que isso, um pouquinho menos que isso, um pouquinho variado disso, mas essa ancoragem acaba virando a grande referência. Então, olha como é importante cuidar disso numa negociação. E se o mediador perceber que as pessoas eventualmente estão nesse lugar e não conseguem fazer nenhum movimento fora dali, e o mediador enxerga que tem outros horizontes, ele pode trazer isso também para as pessoas, né? Porque eu acho que a forma de trabalhar isso é trazer para a consciência essa ancoragem que foi feita em algum momento. Próximo, Bia. O efeito framing, que é o efeito de enquadramento, fala muito dos pontos de referência que a gente assume na vida, né? E aqui a gente tem algo que é muito conhecido na mediação, que por isso que eu quis trazer aqui para comparar, que é a história do copo com água até metade, e algumas pessoas olham para esse copo e falam que o copo está cheio, outras pessoas olham para o copo e dizem que o copo está vazio. Então, se a sua visão é mais otimista ou menos otimista, isso pode ter relação com as referências que você tem na sua vida, e aí milhões de teorias da personalidade e de comportamento podem explicar por que você tem um comportamento mais assim ou mais assado, mas o fato é que também a forma como
as informações são apresentadas, essa referência pode também mudar, né? Então, e aí o papel do mediador, quando ele faz as reformulações, quando ele eventualmente traz uma conotação positiva, quando ele trabalha um enquadramento mais amplo, né, para tirar talvez algum limitador, né, para extrapolar aquele limite. Então, a forma como você apresenta a informação vai despertar nas pessoas diferentes emoções, diferentes reações e vai criar uma outra referência. Então, isso é bem importante nesse cenário. O efeito halo, que aqui ele fala como coerência emocional exagerada. Então, ele tem relação com o julgamento prévio que a gente faz, pela aparência, ou de um modo superficial, ou de acordo com poucas informações que a gente tem disponível. Isso em negociação eu também traduzo com uma certa relação com aquele separar as pessoas do problema, ou quando a gente vê na comunicação separar o conteúdo da relação, né? É uma forma também da gente olhar para esse julgamento prévio, né? E que a gente associa, né? Então, assim, toda pessoa bonita é legal, toda pessoa feia é chata, ou é malvada, ou toda pessoa malvada é feia, né? Então, a gente cria essas associações, porque, regra geral, as bruxas aparecem, né, com um aspecto físico para causar repugnância nas histórias, né? Porque é para as pessoas terem medo. Então, essas associações que a gente cria, que acabam gerando esse efeito de você fazer o julgamento pela aparência ou pela informação superficial que você tem, né? Eu trouxe aqui o caso da Richthofen, né? Quando a gente olha essa menina loirinha, simpática, sorridente, nessa foto ao lado dos pais, do irmão, todos felizes, sorridentes, nunca se pensaria que ela seria mandante do assassinato dos pais, né? Então, olha como, às vezes, a gente olhando, né, com as informações que a gente tem disponível, ou só por aquilo, pelo rápido, a gente acaba se enganando. Eles fizeram agora, Ana, bem recente, tá novinho, os 2 filmes do caso Richthofen, e dirigidos pelo mesmo diretor, só que com as 2 visões, uma da visão dela e a outra da visão de um dos irmãos Cravinhos. E são coisas completamente diferentes, são universos completamente diferentes, tratando do mesmo caso. E que serve para a gente isso também, como as pessoas olham de maneiras completamente diferentes para o mesmo fato, para o mesmo acontecimento. Para mim, esse filme com essas 2 versões é muito exemplar também. Sim, com certeza. Até por conta disso que eu quis trazer isso, porque é algo que está, apesar do que ter acontecido há bastante tempo, está bem atual por conta desses filmes que foram lançados recentemente. E, por fim, a gente passa para o próximo, a heurística do afeto. Então, como as pessoas deixam que as suas simpatias ou antipatias também mudem as suas crenças, né? E trabalhem as suas crenças pelo mundo. E aí, o que acontece aqui? Toda vez que alguém com quem eu simpatizo diz uma coisa, eu tenho tendência a estar mais aberta ao escutar o que aquela pessoa fala e aí talvez a concordar com ela. Mas toda vez que alguém com quem eu antipatizo, eu tendo a estar mais fechado. De novo, é o separar a pessoa do problema, separar o conteúdo do interlocutor, né? Uma outra forma de trabalhar isso. E eu também trouxe
o debate entre os progressistas e os conservadores, e como que isso tem sido muito trabalhado nessa polarização, né? Então, eu posso ser uma pessoa que valoriza a vida, então eu, de repente, posso ser contra o aborto, mas, ao mesmo tempo, se esse discurso de aborto me junta aos conservadores, eu posso ficar incomodado, porque eu tenho outras visões que são progressistas, e aí isso vai dando um nó na cabeça das pessoas e gerando uma incoerência que muitas vezes aparece na mediação, porque as pessoas nem sempre vêm com o pensamento, aliás, nunca vêm com o pensamento todo certinho. Então, sempre tem essas inconsistências que vão aparecendo e a gente trabalha em cima delas como material de trabalho na mediação, né? E eu já vou terminar, Zé, para você poder trazer o outro livro. E aqui, o último dado, que é o da heurística da disponibilidade, quando ele fala que nós somos impactados, né, a estar mais disponível para situações, e o quanto as informações que a gente recebe impactam nessa disponibilidade. Então, por exemplo, teve o acidente recente da Marília Mendonça. Então, cada vez que cai um avião, é algo que causa comoção e que as pessoas se impressionam. Aí a mídia começa a divulgar acidente de avião. E aí, com as tecnologias hoje, né, por onde você passa, você lê uma notícia ou falou um assunto no celular com alguém, por onde você passa, só tem informação sobre aquilo. E aí você começa a olhar para isso e fala assim, nossa, avião é perigoso, né? E aí você fala, é melhor eu não viajar de avião. Por quê? Porque aquele incidente faz com que você esteja menos disponível para aquilo, né? Só que isso é o seu automático, porque se você for pelo devagar, você vai falar, bom, quais são as minhas chances de morrer num acidente aéreo comparado com um acidente de trem, um acidente de moto? E aí você, né, estatisticamente, vai perceber que a sua chance de morrer num acidente de avião é muito menor. Só que a gente acaba indo pelo aspecto mais emocional e fazendo essas associações inconscientes e fica com o medo do avião, não do resto, né? Então, essa também é uma outra forma da gente olhar para tudo isso e perceber. O resumo que eu queria trazer para vocês é que, enquanto mediador, a gente olhar para as pessoas e perceberem se elas estão pensando de forma rápida ou de forma devagar na mediação. Qual é o sistema que elas estão usando naquele momento? E como é que a gente pode, de alguma forma, fazer com que elas busquem as informações que elas precisem e que elas otimizem esse funcionamento, a interação desse funcionamento, para que chegue naquela situação, né, de usar o maior potencial do S1 e o maior potencial do S2. Então, eu acho que é função do mediador trabalhar esses ritmos, né, e como é que a gente, de alguma forma, ajuda as pessoas a olharem para isso. Zé, temos 20 minutos, Zé. Não, porque a gente tem menos, porque a gente tem que falar lá do depois ainda depois tem. Mas eu vou falar super rápido. Não, 20 minutos no todo. Eu sei, mas eu vou, 20 não, 15. Eu vou encurtar aqui o máximo. Esse é o Christian Barbosa, é um geninho, é um cara de números, estatísticas, dados, ele adora números, ele adora pesquisa e coisas, então a vida dele é essa. E essa vida dele começou muito cedo. Com 14 anos ele já tinha a primeira empresa dele. Com 18, essa empresa já tinha 400 funcionários, faturava 70 milhões por ano e fez o primeiro portal ele foi o desenvolvedor do primeiro portal
de comunicação aqui do Brasil, junto com a Microsoft. Ele é um apaixonado pela Microsoft, ele fala mal da Apple, assim, abertamente nas palestras que ele faz, porque a Microsoft absorveu ele aos 14 anos de idade. Foi um caso meio inédito, assim. Christian Barbosa. Ele escreveu esse livro, A Tríade do Tempo, entre outros 6 livros que ele tem. E ele propõe aí nesse livro, que eu aconselho assim, fortemente a gente ler a fundo e ter ele assim, meio do lado da gente, e ele se propõe a ensinar a gente a administrar o nosso tempo. Administrar o nosso tempo e olhar a nossa produtividade com relação à gestão do nosso tempo. Assim, é um aprendizado para a nossa vida, não é para o nosso trabalho só, é para a nossa vida. Então, vamos lá, próxima. Eu vou tentar diminuir aqui o mais rápido possível. Daí ele traz uma história de um cara de 50 anos que depois de uma palestra dele, ele recebe um e-mail e esse cara conta que teria chegado lá aos 50 anos de idade muito rápido e que ele não teve tempo de aproveitar a vida e nem fazer as coisas que ele desejava, né? E ele se sentia muito mal por isso. E daí o Christian, lá nos seus 14, com 18, com a empresa, com um monte de funcionário, trabalhava 16 horas por dia, não sei o quê. Tarará. O que aconteceu com o cara? Teve piripaque, teve a úlcera, dessa úlcera virou um tumor, o tumor ele teve que parar e ele começou a se interessar por essa questão de gestão do tempo. Essa questão da administração do tempo e da produtividade, porque ele percebeu que o tempo voa, e quando a gente percebe, ele já foi, já passou, e a gente precisa pensar o nosso tempo, como a gente usa o nosso tempo da melhor maneira possível. Próximo, Bia. Então, vamos pensar um pouco aqui, ele propõe a gente pensar assim, nesses meses de outubro e novembro, que a gente está vivendo, que a gente já está no dia 22 de novembro e esse ano já passou. Quantas atividades a gente fez que realmente fizeram diferença? Quais foram atividades que trouxeram resultados reais para a nossa vida pessoal e profissional? Essas atividades estavam relacionados com a sua missão, com o teu objetivo? Vamos parar para pensar e ver isso aí, né? Nesse último mês, só nesse mês de novembro, quanto tempo foi dedicado, quanto tempo você dedicou para a resolução dos problemas urgentes, estressantes, aquelas coisas que aparecem de última hora e que você não consegue dizer não, né? E te atrapalha na outra coisa que você está fazendo. Quantas vezes a gente ficou até mais tarde em casa trabalhando, estudando, ou no escritório, quem já está indo no escritório, ou levou trabalho para casa? Vamos chegar mais perto. Na última semana, quantas vezes a gente utilizou nosso tempo em atividade que nada tem a ver com os nossos objetivos de vida? Olha que sério isso, gente, que esse cara começa a propor para a gente. Ele começa a propor assim, qual que é o nosso objetivo de vida? Quais são as atividades que a gente tem feito no nosso dia a dia? Quais atividades dessas têm a ver com o nosso objetivo de vida? Quantas vezes a gente jogou fora tempo, desperdiçou tempo em conversas sem sentido, ou uma coisa que eu faço muito, assim, feed de Instagram, horas e horas, né? A gente fala, estou relaxando. Será que a gente está relaxando mesmo? Ou a gente está se desviando do nosso foco?
ou a gente está desviando do nosso objetivo, ou a gente está fazendo atividade que não é a atividade importante. Quanto tempo a gente gastou olhando, né? O Instagram, o Facebook, as mídias sociais, vendo a vida dos outros, ou TV de programa, ou programa de TV completamente desnecessários. Quantos e-mail, piadinha corrente passou? Quantos grupos de WhatsApp a gente tem que ficam incomodando a gente o dia inteiro? Isso tem a ver com o nosso objetivo de vida, com os nossos goals que a gente pretende, né? E essa é a proposta dele. A proposta dele é a gente olhar para as nossas atividades e classificar as nossas atividades, né? Em urgente, importante e circunstancial, né? Quais são as atividades realmente importantes? Porque ele fala que o segredo de tudo no planejamento do tempo, o segredo de tudo está exatamente no planejamento das atividades. Então, ele separa em atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. As atividades importantes, né, são aquelas atividades que trazem resultados positivos e fazem diferença na sua vida. Aquelas que você tem tempo para realizar, que você pensa em realizar, que você planeja em realizar. Essa esfera é a esfera a ser priorizada na nossa vida, porque são as atividades importantes que têm verdadeiramente as que trazem os resultados mais efetivos para a nossa vida e para o nosso objetivo. E aí, daí, a gente tem que olhar isso para o físico, para o mental, para o espiritual, para o profissional, e quais são as atividades importantes. As atividades urgentes são aquelas que são jogadas para você. São as atividades que possuem tempo curto para você realizar, né? E para finalizar, ou não tem tempo nenhum, e que você tem que interromper todas as outras coisas que você está fazendo para fazer aquelas atividades importantes, as urgentes. E, muitas vezes, essas atividades urgentes, né, interferem diretamente na execução das outras atividades importantes. Urgente é toda tarefa que deve ser feita imediatamente, que gera algum tipo de problema se não for executada. E quantas vezes jogam na nossa mesa, na nossa cara, atividades urgentes que a gente tem que fazer? Eu queria trazer um exemplo de uma mediação que eu tive. Era um conflito societário, e aí a questão importante era a sociedade, né? E aí tinha um dos sócios que tinha, de alguma forma, sido excluído da sociedade, e aí, por isso, ele acabou não sendo excluído também do plano de saúde da empresa. E aí ele colocou como condição para colocar a mediação, para iniciar a mediação, que ele fosse, que se pudesse falar sobre o plano de saúde, porque ele tinha uma questão de saúde, e ele falou assim, o que adianta eu resolver o importante, que é a sociedade, se eu não tiver condições de viver até lá? Então, primeiro eu preciso estar vivo. Então, ele falava assim, o urgente para mim agora é falar desse tema lateral, sem o qual eu não consigo chegar lá. Então, isso foi trabalhado dessa forma na mediação. Exatamente. Primeiro o que era urgente, para depois ir para o importante. Exatamente. E é isso que a gente tem que, dentro desse planejamento, a gente tem que balancear essas atividades, né? Porque a urgente pode vir, de fato, e ser urgente para ser resolvido, e deixar o importante para depois, né? E daí ele fala até em proporções lá, que eu já vou adiantar aqui. Na verdade, todas as nossas atividades, no nosso planejamento, a gente deve ter
70% delas de importante, deixar 20% para as urgentes, 70, 20 e 10% para as circunstanciais. Quais são as circunstanciais? As circunstanciais são aquelas atividades desnecessárias que a gente realiza, né? Às vezes porque alguém convida a gente para ir para uma festa e a gente não quer e a gente acaba indo, ou a gente vai num cinema e não queria ir ver aquele filme, mas deixa de fazer as outras coisas só porque você foi convidado. Essas são situações circunstanciais. Eu trouxe esse livro aqui, esse quadro do Salvador Dalí, porque ele aconteceu, Salvador Dalí, lá pelos anos 30, 40, por aí, 2054. A família dele foi no cinema, que é comecinho do cinema, não sei o que, e ele não quis ir no cinema, porque ele falou que ele tinha uma coisa importante para fazer. E a coisa importante foi fazer esse quadro. Em 2 horas ele fez esse quadro, A Persistência da Memória, que é um dos quadros mais importantes que ele fez em toda a história dele. Por quê? Porque ele soube dizer não para uma situação, para uma atividade circunstancial que ele estava sendo impelido aí, e objetivou e colocou no lugar da importância e do prazer dele. Então, eles falam que, o Christian, que o segredo está nesse planejamento, da gente dividir nossas atividades nesses 3 grupos. E ele dá essas proporções ideais, né? 70, 20, 10. Só que ele fala que as pessoas não têm isso, né? E ele dá vários perfis. Então, tem o perfil Homer Simpson, que tem mais situações urgentes do que importantes. Depois, ele dá outros perfis também do super-homem, que tem mais do que qualquer outra coisa. Depois, o que tem circunstancial e urgente, é o homem elástico, que fica se equilibrando, né? Só que o ideal é você realmente focar nas tarefas importantes e realizar essas atividades importantes, depois nos urgentes e depois nos circunstanciais. E daí ele traz esse método, né? Esse método do livro que ele fala da tríade, e tem um teste para a gente fazer. Eu fiz um teste, deu que eu sou meio homem elástico, porque eu tenho um pouquinho mais de importante, depois tem um pouco menos de urgente, um pouco menos de circunstancial, mas eu estou muito equilibrado, entre 40, 30 e 30, alguma coisa assim. E daí ele traz um método do livro, que é identidade, metas, planejamento, organização e execução. Identidade. Identidade é a fase de reflexão, de você olhar para você mesmo, entender quais são as suas metas, entender quais são os seus objetivos, entender quem é você, né? E como você pretende se equilibrar, como você está vivendo e aonde você quer chegar, né? Depois ele fala de metas, de clareza nas metas. Ter muito clara essas metas para você, né? Estabelecer com muita clareza essas metas e olhando esse caminho. E da melhor maneira, você olhar esse caminho para depois você poder organizar ele, olhar, avaliar, corrigir rumo, não sei o quê. Daí depois tem o planejamento, né? Que é planejar tudo isso, ver como que você vai fazer isso, ver qual que é esse caminho. Depois, a organização, ele fala que para você poder executar tudo isso, um pouco mais para frente, você precisa estar com um ambiente organizado. E organizar significa desde papelada até
saber guardar arquivos. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um negócio para a OAB, você não tem ideia o quanto eu sofri, o quanto eu lembrei desse livro, por conta de organização das imagens que eu queria usar. Estava tudo solto em vários arquivos, né? E eu perdi a tarde inteira. Quando se eu tivesse sido organizado desde o começo, eu teria todas as imagens num lugar só e teria feito minha apresentação em 2 minutos e resolveria o meu assunto. E eu perdi a tarde inteira, né? E depois, por fim, a execução. Essa fase da execução é a fase da convergência de todas as demais, onde você junta identidade, meta, planejamento e organização e vai executar. E aí que ele fala que todo mundo fala aí, falha exatamente nesse momento de execução, porque vai perdendo um pouquinho na meta, vai perdendo um pouquinho no planejamento, vai perdendo um pouquinho na organização, chega na hora de executar, realmente não consegue e as metas não conseguem ser cumpridas. É isso. Façam esse teste. Bia, você consegue colocar lá? Já pôs? É muito legal esse teste, é rápido de fazer, e daí você consegue entender um pouco como é que estão as suas atividades, como importante, circunstancial ou urgente. Vamos lá. Olha aí, 9 horas. Olha o nosso tempo, olha a nossa gestão de tempo. E aí, juntando... juntando... tempo no começo. Foi o tempo do começo que atrapalhou um pouquinho. E aí, juntando tudo isso, né, pensando como é que a gente faz para a gestão do tempo no processo de mediação, e trazendo aqui um exemplo de uma proporção de tempo, se fosse pensar numa sessão de mediação judicial de 60 minutos, que vem sendo um tempo comum para a mediação judicial, né, os 60 minutos. É uma âncora, é uma âncora na mediação judicial, os 60 minutos. Então, 10 minutos para essa fase inicial de abertura, 20 minutos para o mapeamento e a exploração do conflito, sendo 5 minutos para cada um trazer o seu relato, 5 minutos para montar a agenda, mais 10 minutos para aprofundar e identificar os interesses. Depois, na fase de negociação, mais 20 minutos. Aí aqui eu coloquei 10 minutos cada, mas é 5 minutos cada, 10 minutos no total. Se tiverem reuniões privadas nessa ocasião, que muitas vezes na mediação judicial as reuniões privadas não são utilizadas, né? E o encerramento com ou sem acordo, se tiver que redigir o acordo, talvez um pouquinho mais uns 10 minutos. Então, esse pensando no Cronos, né? No tempo do relógio, Alcides, não no Kairos, essa poderia ser uma referência. E é claro, gente, que é uma referência, é claro que nem sempre vai acontecer assim, é claro que você vai ter pessoas que são mais prolixas, pessoas que são mais objetivas, que pode ser que tenha algum ponto do procedimento que precise de mais atenção, então isso é uma referência mesmo. Passa para o próximo. E aí, quais são os pontos de atenção, né, para a gente fazer essa integração do rápido com o devagar, né? A questão das interrupções, a gente já trabalhou isso aqui em outros momentos, né? Principalmente quando a gente falou de comunicação, como lidar com as interrupções. Então, muitas vezes, o simples desvio do olhar já faz com que a pessoa pare de falar, então é um método muito rápido de interromper alguém quando ela está falando talvez mais tempo do que é possível naquele momento. Ou também quando as interrupções acabam sendo de uma parte para outra, né? Então, isso quando começa a ter muita interrupção no procedimento, a gente gasta mais tempo, porque as pessoas tendem a voltar, e cada vez que ela vai falar, ela vai voltar, então isso acaba usando muito tempo. Então,
criar as regras para cada um ter o momento de falar no início ajuda bastante isso, né? Quando a reunião está improdutiva, aí quer dizer que o Kairos não está funcionando, né? As pessoas estão rodando e não conseguem chegar a lugar nenhum. Então, aqui pode ser um indício de que ou é melhor designar um outro dia ou fazer uma reunião privada para entender como é que você consegue colocar isso de novo nos trilhos e achar qual é o ponto para colocar num movimento contínuo, né? O equilíbrio das falas, que é algo que a gente trabalha muito na mediação, né? Quando um é muito prolixo, quando o outro é muito objetivo, como que a gente pode usar os resumos para, de alguma forma, criar essa interação e ter uma sensação de equilíbrio. E também o cuidado, né, para que um não colonize e fique o tempo todo falando, enquanto o outro fica só escutando, e aí acabou o tempo e só um falou. Então, a gente precisa estar atento a isso. Excesso de informação, muitas vezes as pessoas trazem bem mais informação do que precisam para a decisão. Então, muita informação também faz com que a gente, às vezes, se confunda ao invés de ter mais clareza, principalmente na fase da geração de opções, né? O William Ury fala, tem que ser um ponto de equilíbrio, não pode ser nem muita opção, nem pouca opção, tem que ter um ponto de equilíbrio, porque opções demais também faz com que a gente tenha dificuldade de escolher, que é a história, né, tem aquele autor que fala, entrei numa loja para escolher uma calça jeans, e antigamente só tinha 2 modelos. Agora eu me pergunto, você quer cintura alta, média ou baixa? Você quer o jeans lavado, muito lavado, pouco lavado? Jeans claro, jeans escuro, jeans desbotado? E aí a pessoa sai de lá com tanta possibilidade que não consegue escolher, né? E aí sempre trazer para o foco. Toda vez que alguém estiver saindo para um outro lugar, traz para junto, né? Foco. Criar uma agenda muito bem delimitada também ajuda nessa gestão do tempo, porque aí você vai sequenciando essa agenda de forma a isso ter um sentido lógico, né? E isso economiza tempo. A visão prospectiva, que a gente fala muito na mediação, né? O olhar para o futuro, eu cada vez mais tenho pensado que o ideal é o olhar para o presente, não para o futuro. Então, quando a gente fica olhando muito para o futuro, a minha sensação é que a gente gasta mais tempo do que o necessário. Quando a gente fica no aqui e agora, a gente tem uma gestão de tempo mais adequada. E cuidar do ritmo do processo, porque a mediação começa com cada um num ritmo e no final ela engrena de tal forma que todos dançam a mesma música, né? Para isso fluir, chegar em algum lugar. Então, cuidar desse ritmo. Né? Oi? O processo funcionando, quando todos entram no ritmo. Sim, sem dúvida. Então, assim, passa para o próximo, Bia. O próximo é um beijo. Que a mediação nos acompanhe. E se você puder agora tirar o compartilhamento do slide, eu não sei como as pessoas estão com o tempo hoje, mas eu gostaria... A gente correu. Oi? Estamos aqui disponíveis para dúvidas, comentários, perguntas, acréscimos, enfim. Ana, antes disso, eu queria só agradecer todo mundo que ficou aqui atento, né? A Cristina está até assim ali, querendo mais. Mas eu acho que foi muito feliz toda essa conversa. Eu gostei muito, de verdade. Que bom. Seja bem-vinda sempre, viu? Eu acho que é muito feliz, Ana, a gente poder falar sobre o tempo dessa forma, né? Porque eu acho que você trouxe uma coisa aqui hoje que a gente escuta muito. Como que faz para ser mediador? E, assim, para a gente chegar no final, naqueles conceitos, não adianta você vir só para aula de técnica, você tem que se desenvolver em muitas questões. E eu acho que é por isso que a AMOL quis promover isso com a sua competência, com a competência do Zé, com todo esse conteúdo que a gente pôde aprofundar aqui durante todos esses 10 encontros. E eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai ter aí outras novidades, outras oportunidades.
realmente desse desenvolvimento de conteúdo da MOL na parte do ensino e do conhecimento da mediação, para que as pessoas possam olhar além, né? Não é só uma plataforma, não é só uma questão, mas é uma ideia de mudar um ecossistema, é a ideia de impactar todo o serviço da justiça, uma transformação real na cultura que a gente tem hoje do litígio para novos tempos, né? Do nosso país, dos nossos conceitos, das nossas formas realmente de proceder e lidar com conflitos. Então, assim, eu agradeço a presença de todos e eu queria que vocês ficassem agora à vontade para curtir Ana e Zé, com toda a gratidão aqui da MOL, em meu nome, mas pelo nome de todos aqui por trás, que fazem isso tudo acontecer. Obrigada, viu? Obrigada também, Bia. Porque aqui nós estamos abertos aqui a vocês perguntarem, falar sobre todo o ano todo, o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. O ano foi muito prazeroso, o convívio com vocês, eu só posso agradecer, foi muito gostoso, todas as vezes que estivemos aqui, vocês trouxeram muito conhecimento e reflexões para a gente. Também gostaria de agradecer à MOL a oportunidade que nos deu, né, trazendo o Zé e a Ana, certo? Então, foi muito gostoso. E a gente tem muita lição de casa, né? Para fazer, porque essas reflexões só começaram, né? Livros para ler, coisas que eu marquei, sabe, assim, com uma estrelinha, para poder continuar vendo. Enfim, tem muita coisa para a gente estudar, né? A mediação. Então, eu estou muito grata também, Ana e Zé, por tudo, por todos vocês aqui, né, pelo convívio que a gente teve ao longo desse ano, foi muito bom. E eu tô com o meu horário assim apertadinho, por isso que hoje eu já tomei a palavra para falar rapidinho, para falar antes, que eu preciso. E eu queria também desejar um bom final de ano para todos, ótimas festas, né, fraternizações entre a família, aproveitar, né, que a gente passou por esse período de pandemia, e aproveitarmos para conviver um pouco mais com as pessoas que a gente gosta, certo? E para mim, conviver mesmo virtualmente com vocês foi muito gostoso. Bom, muito obrigada. Obrigada. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente daqui a pouco. Verdade, Zé. Eu cansei desse virtual, chega, não estou aguentando mais. Mas ele nos proporcionou conhecer um monte de gente. Eu, pelo menos, conheci tanta gente no virtual que eu não conheceria, né? Então, a gente também tem que agradecer a tecnologia, né? Que nos proporcionou pelo menos isso. Obrigado, Maria Luísa. Alcides, a última palavra, por favor, você que esteve presente em toda essa jornada. Nosso aluno mestre aqui. Para você, Alcides? Não estamos te ouvindo. Sem som. A Adelina está agradecendo aqui, o Alcides vai colocar o som para poder manifestar. A Elaine também. Agora tem som na caixa? Som na caixa. Então tá bom. Não, está dizendo que o Cronos é inexorável. Então, e nesse Cronos do ano todo que nós passamos juntos, né, a maioria nossa, espero que cada vez aumente mais, serviu para que o nosso Kairos tem muita coisa ainda com esse Kairos para a gente absorver. Né? Então, o Cronos ele vai continuar, e o Kairos a gente vai ficar aqui matusquelando, sabe? Como absorver as coisas, que foram foi muita coisa boa, muitos ensinamentos, e principalmente, pelo menos de minha parte, acho que mais alguns, muita troca de ideia. E é isso que faz, ao trocar ideia, você acaba fixando aquilo que você discute. Ao invés de ficar só ouvindo, se você fala, não, isso aqui se discute, né? Se movimenta, você acaba gravando mais. Você lembra aquela vez que eu falei isso? Você lembra aquele negócio? Então, lembra. Então, como sugestão, para o ano que vem, fica para que todos os demais colegas e amigos presentes falem mais, deem o seu parecer, discutam, porque senão nós vamos deixar só a Ana e o Zé falando e nós vamos ficar aqui do lado fazendo o quê? Né? Brincadeiras, mas eu quero dizer o seguinte, vamos Olha todos... Olha só, Alcides, o que você está trazendo é muito bacana. Bia,
Então, eu já tenho uma proposta para você para o ano que vem. Você não queria uma proposta para o ano que vem? Encontros de pauta livre. Aham. Sim. Isso é muito Trocas de importante. experiência e pauta livre. Cada um traz sua experiência, se discute sobre aquilo. Pode pôr um tema, como vem sendo feito. Mas que todos falem, não é fazer por escrito. Não, olha, fiz, como a gente foi falando hoje, já foi falado várias vezes. Olha, eu fiz uma audiência que aconteceu isso, isso, isso. Olha, aconteceu aquilo, um advogado fez isso, isso. Olha, é a maturidade. Eu acho que isso que vai trazer a experiência de todos nós vai nos tornar mais fortes na nossa ação do dia a dia, nas nossas conciliações e mediações. É isso. Obrigado, então. Faz sentido, Obrigada, Alcides. Mas só por terminar, assim, tem que falar isso. Pessoal, eu também... Seu microfone, está abrindo. Elaine também está com a mão levantada. Eu estou fora da ordem, acho, então. Não, pode dizer, pode ficar à vontade. Eu vou precisar sair, mas eu queria agradecer muito vocês, agradecer a Bia, querida, da MOL, Zé, Ana, todos os colegas aqui. Foi muito legal. Queria agradecer essa iniciativa de vocês, trazer sempre mais conhecimento, mais trocas, mais compartilhamentos aqui. Acho que isso é muito importante e a gente precisa, eu valorizo muito isso como mediadora e como profissional. Eu acho que é muito importante a gente ter esses encontros. Então, um beijo para todos, bom final de ano, boas festas. Muito obrigada e até a próxima. Eu vou aproveitar e vou sair também, gente. Tchau. Coração partido, hein? O Amal tem que fazer mais coisa o ano que vem. Obrigada, Maria Luísa. Tchau, tchau. Elaine. Então, gente, a minha fala vai um pouco no sentido do que o Alcides falou. A profissão de mediador, ela é de um cuidado, né? São muitas coisas que a gente precisa cuidar. Cuidar da gente, das percepções, dos valores da gente, e cuidar de todas as coisas que estão acontecendo ali naquela sala, naquele momento, né? Todas essas percepções que vocês falaram hoje e nos outros dias, né? E muitas coisas a gente já sabe, porque já estudou e já participou de tantas trocas, mas o que a gente vai ouvindo sempre vai consolidando, que eu acho que é isso que o Alcides estava falando, vai colocando um tijolinho em cima do outro, que é isso que faz a maturidade, né? Que ele comentou. Que é tudo que a gente quer. E para isso precisa, sim, ter muitas experiências, muitas trocas. Então, a sugestão dos cases, né, Bia? Muito legal mesmo. A gente gosta de ouvir semelhanças ou discordâncias de como a gente conduz o trabalho da gente, né? São tantas ideias que vão surgindo e ideias que a gente também, ao apresentar a postura da gente, outras pessoas podem aproveitar também, né? Então é isso, que assim, cada coisa que eu vou ouvindo vai consolidando na minha cabeça e eu vou levando isso para o meu trabalho, né? Cada palavra que eu escuto aqui vai me agregando. Sim. Certeza. Vai abrir um caminho, né, Elaine? Muito bom. Bom, pessoal, não precisem se manifestar se não quiserem. É um prazer imenso. Não, eu quero ouvir, dá licença, eu quero ouvir a voz da Vera, que é minha parceira do Jack. Fala, Vera. Vera, do Alcides, da Maria Luísa, eu tenho que me manifestar, né? Eu tenho que agradecer. E depois a Aline, que está quietinha lá, que também é do timinho lá, ela que trata de falar também. Eu agradeço o aprendizado, tenho certeza que eu saí um pouco melhor, mas cada dia eu estou aprendendo mais para ajudar, inclusive, nas nossas conciliações, né, Alcides? Agradeço a Beatriz, a MOL, no caso, pela oportunidade. Espero ter essa oportunidade no próximo ano. E desejo a todos um bom Natal e Ano Novo também. Muito obrigada, viu? Obrigada, Vera.
Aline, vamos lá, Aline, força aí. É o time da Bora. Vergueiro, Alcides? É o time da Vergueiro, Para é. o mundo. Você sabe que Se eu, tiver mais alguém escondidinho aí, pode falar, porque depois eu vou Eu? cobrar quando voltar presencial, hein? Alcides, a Vergueiro foi o primeiro lugar que eu fiz mediação. Olha, E quem entra lá é difícil de sair, viu? Aliás, conciliação. A- Quando eu a comecei era gente- conciliação, não A tinha gente se mediação apega ainda. de tal forma, Com o impressionante. Dr. Ricardo Quimente. Foi o primeiro lugar que eu fui fazer conciliação. Quando eu tava agora eu faço no recém- Cresce também, né? Eu faço mais do Cresce Família, mas eu tenho feito também lá. Mas é uma turma muito boa, por isso que eu quero que fale. Lá, chega lá, nos intervalos, fala mais que, mais que homem da cobra. Aí chega aqui e não abre a boca. Que é isso, gente? Vocês são mediadoras e mediadores. Por favor, destravem a língua para saber como as partes podem entender. Não deixa a Aline falar, que ela está com o microfone aberto. Boa, Alcides. Então, isso aqui é uma das alegrias que a pandemia trouxe. Graças a Deus eu não tive contato com a doença, nem ninguém da minha família, então eu aproveitei bastante para me estudar, né, e me capacitar, e acabei conhecendo a MOL, e, enfim, a Ana, o Zé e a turma. O Alcides é uma pessoa que eu sempre encontro, né, Alcides? Fizemos certificação, esse ano foi bom para a gente. Fizemos certificação, aqui as reuniões com a MOL, e com a partilha lá no CFML. Então, isso agregou muito. Eu só tenho que agradecer, pessoal. Toda troca é o que já falaram aqui, a gente sai mais capacitada, mais fortalecida, segura com alguns temas que a gente às vezes passa a refletir. Todas as aulas daqui eu saio refletindo. Não tem uma aula que eu não fico uns 2 dias assim pensando no que nós conversamos aqui. E concordo também com o Alcides, eu acho que a participação faz com que o aprendizado se torne linear, né? Porque a gente fica nesse modelo só um falando e o outro a gente acaba que absorve menos. Eu também tenho esse entendimento, Alcides. Então, assim, eu quero agradecer a todos, e a Ana, ao Zé e a Bia, pelo carinho de sempre, tá, pessoal? Obrigada. Obrigada, Aline. Sucesso aí. Eu gostei de ver a Cris Andreotti hoje. Ela veio só no último. Hein, Cris? Então, nossa, eu estou assim, super sentida de não ter participado dos outros, porque eu nem dei conta. Mas foi tão rico, e foi tão rico hoje, viu, Beatriz? Muito obrigada pela oportunidade. A Ana, que eu já sei que é assim, não dá nem para falar, né? Ela está lá em cima, no top do top. E aí, quando eu vi, né, que o Zé e a Ana postaram, eu falei, nossa, eu não posso perder esse. Gente, olha, eu fiquei assim, fiquei muito feliz de ter participado hoje, de ter conhecido as pessoas que eu ainda não conhecia. Muito obrigada. Que bom, Cris. Obrigada. Flavinha. Falar também. Pois é, também quando eu vi que hoje era o último dia, eu falei, deixa eu ir lá matar a saudade. Mas, enfim, obrigada. Saudade mesmo, assim, também de estar junto. Estou na torcida para estar junto também, mas ano que vem estou voltei, me aguardem. Vou perturbar todo mundo aí. Já perturbei um pouquinho o Zé, mas estou de volta aí para estar junto e sonhando o próximo ano aí estar bem presente. Tá? Vamos todo mundo para o Hotel dos Céus. Oi? Todo mundo para o Hotel dos Céus. Ótimo. Nosso encontro já tem lugar marcado, né, Zé? Lá em Ilhabela. Isso aí. Bom, gente, boa noite. É sempre difícil essa despedida aqui, porque o Zé não quer o online mais, mas a gente fica tão próximo. Boa noite. Mas agradeço demais, gente, a todo mundo, a Ana, sempre especial, Zé, e desejo que vocês compartilhem esses conteúdos, né, para que essa aula seja viva, outras pessoas possam visualizar, outras pessoas possam ter essa oportunidade, pelos sejustos da vida aí, que a gente possa compartilhar esses conteúdos. É muita gente que ainda precisa desse contato, e quem sabe chega no tempo certo para essas pessoas poderem estar assistindo, né, e receber um pouquinho dessa energia aqui. Então, obrigada, uma excelente noite a todos.
Obrigada. Uma das coisas que eu vou fazer, viu, Bia? Eu vou fazer, assim, acho que antes de dezembro, quem sabe, vou fazer um texto contando essa experiência desse ano e falando Perfeito, esse Zé. passeio. E compartilha com a Mol para a Falando gente de marcar todo lá, mundo. tá? Vou marcar todo mundo. Perfeito. legal. Obrigada. Um beijo grande, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.